Boa noite, tudo bem com vocês? Queria agradecer a generosidade de vocês trocarem aí o tempo que é tão precioso hoje, né? Cada vez mais nosso tempo parece que ele é mais curto, parece que o dia tem menos do que 24 horas. E para mim é uma honra estar aqui, toda a equipe do Eagles Vision, quero agradecer o convite, verdadeiramente é uma honra. Então vamos lá, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como identificar oportunidades e tendências para transformar o seu talento em algo rentável, em negócios. Basicamente é trabalhar, tentar entender o seu trabalho como algo que você gosta de fazer e não como sendo apenas um trabalho, um lugar que você tem que ir por troca, talvez de um salário, por troca de alguma bonificação, mas não algo maior do que isso. Algo que realmente te dê prazer e que você consiga fazer de uma maneira acima da média e por isso conseguir recuperar, entregar mais valor e recuperar mais valor sobre ele. Então, como eu disse, identificando oportunidades e tendências, nosso foco vai ser mais nisso, identificando as oportunidades e as tendências para transformar o seu talento em renda. Hoje, e até pelo padrão que nós temos de educação, a gente é levado a ter um diploma, a chegar lá na frente, a estudar e conquistar o seu canudo e com isso entrar no mercado. Mas muita coisa mudou. O foco hoje tem que ser em, ao invés de ter diploma, até nem coloquei, deixei assim, criar habilidades. Tem um grande coach dos Estados Unidos, o Tony Robbins, que ele diz assim: dê um passo para frente, ou seja, avance, pergunte-se, quais indústrias estão crescendo? O que eu amo? O que eu gosto de fazer? Procure um mentor, ofereça seus serviços e você conseguirá subir na vida. Eu tinha já preparado a palestra e aí, essa semana eu vi essa publicação no InfoMoney. E aí eu falei, olha, encaixa bem com o que a gente vai falar, uma gostosa coincidência, e é uma verdade, veio só acrescentar sobre o que a gente imaginou de trazer aqui para vocês hoje. Então, um dos mais importantes fatores para transformar o seu talento em renda é identificar as oportunidades e as tendências que conectem com o que você gosta. Ok? Porque geralmente a gente aplica, a gente pega algo que a gente tem e espera que os outros gostem. Às vezes a gente se apaixona por uma ideia, a gente quer abrir um negócio e a gente se apaixona por aquilo, coloca até a parte emocional e às vezes o mercado não quer aquilo. Então, o ideal é fazer o sentido inverso, a gente conseguir ter uma visão de raio-x do que está acontecendo, de quais são as necessidades e aí você identificar o que te toca nessas necessidades e mergulhar nisso. Basicamente é isso que a gente vai entrar hoje de uma maneira mais fechada e cada um vai talvez se reconhecer em uma ou outra parte do que a gente vai falar. Então, o que vai ser? Eu vou mostrar aqui, eu coloquei uma lista, tá? As 10 top indústrias, para a gente poder ter uma nomenclatura aqui, para se entrar. Elas foram pesquisadas e elas são as que têm grandes possibilidades de crescimento massivo agora e no futuro próximo. Pode existir uma outra lista? Claro, sim. Mas essas são 10 que, debaixo de uma pesquisa, eu separei e trouxe aqui para vocês. Então vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre compartilhar quais indústrias você deveria evitar, porque uma coisa é a gente ir para algo e uma coisa é a gente saber também para onde não ir, certo? E o mindset, qual é a mentalidade ideal que a gente tem que trabalhar para que vai ajudar a capitalizar o que a gente vê acima. Seja qual for a indústria que você decidir entrar, ou às vezes já até está em uma e vai querer talvez tomar uma direção um pouquinho diferente, pivotar, como o pessoal fala às vezes no mundo dos negócios, né? Então, qual que é a grande habilidade que a gente pode começar
a identificar, a colocar no nosso radar, a prestar atenção, para aprender a começar a identificar oportunidades. Porque às vezes a gente não está atento ao que está acontecendo e passa despercebido. Então a primeira coisa é aprender a começar a identificar as oportunidades e procurar pelas oportunidades e tendências que vão crescer no futuro próximo. Então tem que começar com uma pergunta: o que está crescendo? O que está acontecendo agora? Tem alguma dessas coisas que eu tenho interesse, que eu posso entrar? Uma ideia central, então, é enxergar o fluxo da indústria. O fluxo da indústria. Ou mais, onde esse fluxo vai desembocar. Tem até um ditado de um grande jogador de hóquei americano, que ele diz assim: eu não patino onde o disquinho está, eu patino para onde ele vai estar. E por isso ele tem uma habilidade diferente, ele consegue antever, jogador de futebol, né? Ele dá aquele drible que a gente nem imagina, ele vê, né? Ele antevê as coisas. Então, a nossa mente, hoje, o ideal é que você consiga fazer um overview, dar uma olhada geral e ver para onde que está apontando e tentar chegar lá antes. O Uber, por exemplo, assistiu ano passado uma palestra dos criadores do Uber e foi uma moçada sentada lá, eles viram muitos carros, consumo de gasolina, várias coisas, eles começaram a pensar para onde que está indo isso e como a gente consegue ajudar as duas pontas. E aí deu no que deu, uma imensa empresa, que é uma plataforma online, que é onde ela aterriza, na cidade que ela aterriza, ela cria um negócio gigantesco instantaneamente. É uma coisa fenomenal. É uma coisa fenomenal. O que será apresentado não é para ser puramente seguido à risca, tá? Aqui não é para seguir à risca. Aqui eu queria tentar deixar alguns insights. À medida que a gente for falando, eu creio que vai ter uma ou outra área que você vai se sentir mais próximo, certo? E talvez isso daí te dê uma direção. Então eu não espero, né, nem tenho a intenção de trazer algo aqui que é só isso e se fecha nisso. Veja, então, de tudo que a gente vai falar, o que faz sentido para você. No contexto acima que eu falei, de criar habilidades, e pesquise profundamente. Pesquise profundamente. Porque essa pesquisa é que vai fazer, é o que talvez vai te dar respaldo para você conseguir andar um pouco mais do que a média. Esse é o pedaço que você deve levar daqui de hoje. Certo? O que é que você vai fazer a partir de algumas coisas que a gente vai falar aqui? Tem até boa parte disso daqui é de uma pessoa que eu tenho seguido, e ele fala assim, que o sucesso nos negócios, ele vendeu mais de 100 milhões de dólares nos últimos 10 anos, e ele falou assim que de toda a mentalidade empreendedora que ele vê, a principal habilidade é velocidade de implementação. Quanto maior a velocidade de implementação, de aprender errando, de fazer aprendendo, maior o nível de sucesso da pessoa. Então, vamos lá, a gente vai agora para cada uma das indústrias. Primeira delas, não necessariamente na ordem, mas primeira delas, negócios online ou online business, negócios baseados na internet. Eu falei o Uber, tem várias outras modalidades de negócios na internet, mas é uma tendência gigantesca. É uma tendência gigantesca. É uma inovação que democratiza o acesso e criação de negócios de onde quer que se esteja. Você não precisa de um espaço físico, não precisa de um escritório, não precisa, às vezes, toda a parte burocrática de alugar um lugar. Você consegue criar ele em um outro espaço. E o pessoal fala, né, que o carbono ele é mais caro que os bits. Então, tudo que você vai mexer primeiro no mundo material, a sua tendência é de gastar mais do que se for para o mundo online. Então, vale a pena pensar o inverso. Começar no online e depois passar para o físico. Inúmeras vantagens, como fazer o marketing online e criar coisas que moram completamente no espaço online. Como eu falei, o negócio ele pode estar totalmente habitado no espaço online. Não precisa ter uma sede, um local físico, e pode ter pessoas da mesma empresa
trabalhando em outro país. Então isso é uma grande vantagem, permite mobilidade, permite ganho de tempo, que é uma série de vantagens para o mundo hoje. Para ter ideia, quando que a gente esperaria que aqui no Brasil um professor de inglês ganhasse mais de 10 milhões de reais em um ano? Não é uma coisa comum. E ele conseguiu construir um negócio, ele é um jovem, ele viu uma necessidade e ele fez algo para uma grande necessidade que ele percebeu, que era inglês sem ter que aprender gramática, que é um inglês para você assistir um filme, ir para os Estados Unidos, conseguir conversar, entender, ou seja, resolver o seu problema. Ele criou algo para isso e falou, olha, quem precisa disso eu tenho. E conseguiu sair da sala de aula e montar um negócio totalmente online, que ele alcança milhares de pessoas, consegue uma grande escala com isso. Então, negócios online. Indústria número 1. Indústria número 2, coaching e consultoria. É sobre ajudar uma pessoa ou negócio a alcançar seus objetivos mais eficientemente. É aquela pessoa que ela consegue ajudar alguém que tem um objetivo, mas ela consegue ajudar essa pessoa a chegar ao objetivo com mais rapidez, com menos tempo, com menos gasto de energia, com menos gasto de dinheiro. E aqui entra uma coisa, gente. Porque talvez, para a gente pensar, que a hora de um consultor, de um bom consultor, vale muito mais do que a hora de um professor universitário. Se a gente for ver no mercado, por que será que tem essa diferença? Por causa de resultado, por causa de entrega de resultado, certo? Então pode ser feito, coaching e consultoria pode ser feito a partir de qualquer lugar, desde que haja um telefone ou conexão com a internet. Também, como eu falei, permite mobilidade, permite agilidade. E tem muitas pessoas, começar a fazer uma pesquisa, tem muitas pessoas fazendo isso. E às vezes a gente pode pensar assim, não, mas isso já tem muita gente fazendo, já está saturado. Mas aí tem um negócio que a gente vai falar um pouquinho adiante, que se chama nicho, e o nicho ele é muito poderoso. São particularmente especiais se você gosta de ajudar pessoas e de flexibilidade. Tem muita gente que tem habilidade no one-to-one, no um-para-um. Então, é uma excelente oportunidade para começar. Minha esposa, nós temos uma filhinha aqui pequenininha de 8 meses, e a gente passou por um período de novidade, que é a chegada da nossa filha, e entramos num outro universo, em um nicho da maternidade. E vimos que existe, para a maternidade, uma série de consultorias, uma série de coaching para a maternidade, e é uma grande necessidade. Certo? Na vida urbana da mulher que trabalha, isso já é uma grande necessidade, porque ela não tem tempo, ela tem que sair, uma série de preocupações, que se alguém entender essa necessidade, entregar algo pronto, isso acaba automaticamente gerando valor para quem precisa. Então, é uma série de oportunidades e é uma área, uma indústria que está crescendo muito. 3, software. Para os que têm já uma aptidão, nunca esteve tão oportuna como agora. Eu tenho consultório e existe software de gerência de consultório. Software para gerir a agenda, a parte de finanças. Hoje, praticamente, quem é dessa área, pode ter software para tudo, para manejo de tempo, para finanças, para logística. Então, é uma área infindável praticamente. E nós estamos saindo de um tempo de conhecimento para um tempo de tecnologia. Então, as pessoas elas lançam mão e necessitam cada vez mais de tecnologia. Então, quem está nessa área de software é uma tendência, é um mercado muito grande. Ele está se transformando numa nova commodity, ou seja, é algo que a gente tem bastante, mas existe como, em toda commodity, você fazer a sua diferenciação. Então, as possibilidades são praticamente inesgotáveis. 4, hardware e TI. Ou seja, se tem software, software também tem que estar em algum lugar. Então, a necessidade por computadores e pessoas para gerir esses computadores vai crescer exponencialmente. Cada vez mais vai precisar de mais aparelho, de mais computador, porque mais coisas estarão no computador. O Google, eu vi essa informação aqui, que lá na sede do Google tem mais de 1 milhão de servidores. É muito
hardware. É muito computador, 1 milhão de servidores. Imagina o que não é isso e o que não vai virar. Então, indústria número 4, hardware e TI. Indústria número 5, educação alternativa. Peter Drucker, ele é o pai da administração moderna, né? Muitos dizem que ele é o pai dessa administração. Ele previu que o sistema tradicional de educação iria ruir, que é aquele sistema de todo mundo na sala de aula, tendo que fazer aquilo para chegar lá no final, chegar em um objetivo, e nós temos visto isso já. Nós já temos participado disso. Cada vez mais as pessoas não querem estar enfurnadas numa sala de aula, até porque a sala de aula priva um pouquinho de desenvolver as habilidades, de desenvolver a criatividade e uma série de outras coisas. Então, em seu lugar, um sistema alternativo despontaria. Produtos de informação é um exemplo. Eu dei já o exemplo desse professor de inglês, que ele montou o quê? Um produto de informação. Como aprender inglês sem necessitar de ter que aprender gramática e você possa falar e entender. Você pode assistir um filme e entender. Você pode ir até os Estados Unidos e conseguir conversar. Pronto. Ele fez um produto de informação totalmente online e empacotou isso e entrega especificamente para as pessoas que querem. A internet possibilita isso hoje. Licenciamento de conteúdo educacional é uma indústria prevista para ser multibilionária. Sempre o ser humano vai correr atrás de conhecimento. Sempre. Sempre vai se precisar conhecer como fazer, como isso, como aquilo. E quem entrar nessa área aqui agora, não sei se alguém aqui já ouviu falar da Khan Academy. Khan Academy, depois vejam a história dessa Khan Academy. É um negócio que não era para ser um negócio, mas se transformou em um negócio porque supriu uma grande necessidade, uma falta que a escola tradicional fazia. Depois procurem lá que vai ser legal. Indústria número 6, design. É reconhecido quando se compra um computador, um grande exemplo, um Apple, e se pensa, puxa, como é fácil de usar isso aqui. Como ele é intuitivo, como ele é simples. Quem é que hoje compra coisa e lê manual? Compra um celular novo e lê o manual. Ele é todo desenvolvido para que a sua experiência, enquanto estiver usando, seja a melhor possível. Esse é o design. Se você tem uma empresa, de quando a pessoa chega na sua empresa até ela sair, qual é o design? Qual é a experiência que ela vai ter? Como que vai ser desenhado isso? Isso daí pode ser feito no físico e pode ser feito através de dispositivos também. É o conceito de design thinking. Atualmente há um novo cargo nas empresas que trabalha nesse tópico, ou seja, experiência do usuário, User Experience ou o X, UX. É um novo cargo. Uma coisa que eu li esses dias também, que o pessoal que está no ensino médio agora, quase 70% estarão em empregos que ainda não, em cargos que ainda não foram criados hoje. Quase 70%. Se a gente falasse sobre banda larga há 15 anos atrás, ele faz, né, ele é gestor de banda larga. O quê? A gente nem sabia o que era isso. Então, as coisas estão mudando rápido, mas dá para entrar em cada um desses mercados e ainda fazer bastante coisa. Indústria número 7, viagem e transporte. Atualmente, nós humanos amamos andar pelo mundo e conhecer lugares diferentes. Quem não gosta? Quem não gosta de ir para um lugar, de saber o que está acontecendo? Olha, eu vou até lá, vou ver se lá em Bariloche neva mesmo, ou lá nos Alpes suíços. É gostoso viajar, é gostoso conhecer lugar. Atente para os interesses das outras pessoas nesta área e procure por um nicho que você possa criar. Dentro aqui de viagem e transporte, tem uma série de necessidades. Pessoas que precisam viajar a negócios, mas não têm onde deixar, por exemplo, as coisas. É um nicho. Pessoas que já chegaram em um patamar bom da vida, já têm uma certa idade e querem montar grupos para fazer uma viagem cultural. Então existe, que é o que eu falei, o nicho, e praticamente ele é infindável. Você pode hoje, através da internet, fazer pesquisa do que as pessoas procuram.
E aí modelar, fazer o design do que você vai oferecer para o mercado com base na necessidade. Então, se você tem uma agência de viagem, existe uma série de coisas, uma série de nichos que pode entrar, e tem nichos ainda, às vezes, até para serem descobertos. Então, na medida que houver um interesse, uma conexão de cada um nas áreas, e começar a mergulhar, vai encontrar, com certeza, vai encontrar muitas oportunidades, e vai migrar, ou então já vai atuar um pouco mais em algo que você gosta, e ver uma necessidade que você pode adentrar nessa necessidade, pesquisar e fazer parte dessa necessidade com gosto. E não apenas um trabalho, ou apenas algo que você faz para gerar uma renda no final do mês. Indústria número 8, já até falei, serviços e cuidados para idosos. Eu, como médico, às vezes a gente fala assim, às vezes eu vejo lá no meu prontuário, vai vir uma paciente de 60 e poucos anos. Às vezes a primeira imagem que vem na nossa cabeça, uma pessoa de 60 e poucos anos, a gente forma uma imagem. Na hora que entra a pessoa de 60 e poucos anos, não parece que ela tem 60 e poucos anos. Então, a gente está vivendo mais e chegando na idade de uma maneira que a gente ainda consegue desfrutar muito. E essas pessoas vão aproveitar. E elas têm necessidades. E uma das necessidades, cada vez mais, uma porcentagem maior da população será de idosos. Então, eles têm, por exemplo, uma necessidade de permanecerem independentes. E existem negócios, existem coisas que podem ser criadas para ajudar com que eles continuem mais tempo independentes. Certo? Casas, por exemplo, onde que possa ter uma série de coisas para que eles possam ser mais independentes. Então, idealizar serviços que os possibilite manter a independência. Por exemplo, tá? É um exemplo de um nicho, é uma necessidade. Quando a pessoa tem uma necessidade, ela vê algo, ela fala, opa, ela levanta a mão e fala, isso é para mim. Aí está um bom negócio. Aí está uma boa oportunidade, aí está algo que tem a chance de crescer. E não, às vezes, a gente ter o nosso negócio e oferecer, olha, será que alguém vai querer? Não. O que eu falei no começo é tente adaptar, tente conectar qual é o seu talento, olhar as necessidades e ver onde que o seu talento se encaixa nisso tudo. 9, estamos chegando já no final. Bem-estar e saúde em geral. Como nos tornamos uma sociedade cada vez mais afluente, cada vez que vive mais e que tem mais poder de consumir, nós gastamos mais e mais dinheiro em nossa saúde e para nos sentirmos melhor e melhor. Então, o ser humano tem uma necessidade, eu até estou bem de saúde, mas como que eu posso fazer para me sentir melhor? Indústria de cosméticos, por exemplo, é um exemplo disso. É uma indústria que está crescendo cada vez mais, tanto na parte feminina como na masculina também. Os homens não falam, ficam meio quietinhos, tudo, mas são grandes consumidores dessas coisas também. E as mulheres ajudam. Né? As mulheres, quando o marido está meio esquecido, ela ajuda ele a comprar algo diferente, um shampoo melhor, uma coisa assim. Então, esta é apontada como uma indústria de $1 trilhão. $1 trilhão. É um mercado muito grande, é uma indústria que vai crescer nos próximos 10, 20 anos, se não falharem as previsões, uma indústria de $1 trilhão. Caso seja algo que você vê como para você, é uma grande oportunidade. Você vê essa indústria como, opa, isso aqui é algo que eu tenho uma afinidade, algo que eu gosto, é algo que eu vejo que eu posso ajudar, e bem-estar aqui entra em uma série de coisas. Pode juntar, confluir duas. Coaching leva a bem-estar, consultoria leva a bem-estar. Ensinar uma mãe a como se livrar dos principais erros de uma mãe de primeira viagem. A mãe de primeira viagem não quer errar com a sua criança, certo? Ela gera uma conexão muito grande, ela quer errar o quanto menos. E você entregar algo que você ajude a pessoa a errar menos, isso tem muito valor. Às vezes mais do que acertar. Se você ensinar uma pessoa a não errar, isso desperta talvez mais interesse e você consiga entrar e alcançar um mercado ensinando talvez as pessoas como não errar, como evitar, como não falir, geralmente isso daí atrai também e é uma necessidade, evitar erro.
Então, uma grande oportunidade. Na medicina, existe um negócio, até um termo assim que não é dentro do meio médico, o pessoal não tem assim um affair muito grande com esse termo, mas é um termo muito usado fora, que chama medical tourism, que é o turismo médico, que pessoas viajam para fazer tratamento médico. E tem uma reportagem não lembro, mas uma reportagem brasileira de 2014, que é um mercado bilionário aqui no Brasil também, e que é pouco explorado. O pessoal lá fora vê o Brasil como um bom lugar para vir, um lugar de competência, tem toda a parte de ser um local agradável para vir visitar, e o meio médico é muito bem visto lá fora, a cirurgia plástica também, até com o ícone que faleceu pouco tempo atrás, o professor Ivo Pitangui, ele é o Pelé da cirurgia plástica. Então é uma área muito grande, é um mercado muito grande, e não precisa ser só na parte específica médica. Existe toda essa outra parte. E a última que eu selecionei, cuidar dos animais e animais de estimação. Com um mundo, de modo geral, em ascensão econômica, mais e mais pessoas têm recursos para comprar e cuidar de animais. Existem mercados que a gente nem imagina sobre isso aqui. E a gente vê, às vezes, na televisão, pessoas que são sozinhas, elas às vezes transferem muitas coisas de filhos e dão uma vida que muitos filhos não têm para os animais. E é um mercado que está crescendo, ele tende a crescer mais e mais, e até a parte de medicação, olha só, de medicação de alto custo para pets. É um nicho que ele existe, eu nem sabia, eu vi isso daqui, olhei um pouquinho, e principalmente nos Estados Unidos, também um negócio de milhares e milhões de dólares. Então, assim, o mercado está aí. As pessoas, elas precisam de soluções, elas precisam de coisas, e muitas vezes você tem algo, você tem já um talento que basta só você conseguir identificar a sua oportunidade, onde que você pode aplicar o seu negócio, ou desenvolver, ou fazer diferente. Então, o que eu queria deixar aqui para você, para a gente ter uma atitude, né, para não ficar só a teoria. Qual foi dessas indústrias a que fez mais sentido para você? Às vezes, teve até uma ou mais de uma, espero. Tem uma ou duas em que você se vê pesquisando profundamente? Então, acho que o passo seguinte aqui seria de algo, se teve algum insight aqui para você, passo seguinte, comece a pesquisar. Comece a pesquisar profundamente, que com certeza você vai achar algo que você pode começar a entrar. Como nota, e eu falei lá no começo, no segundo, terceiro slide, não lembro, fica uma sugestão de evitar grandes e burocráticas indústrias. Por exemplo, coisas como fabricação, como trabalho manual, aqui a gente está falando, não que isso aqui nunca deva existir. Não, mas tem as pessoas que vão fazer isso, mas tem as pessoas que vão fazer aquilo que a gente está falando acima. Tá? Hoje aqui a nossa conversa é para aquelas pessoas, para as pessoas que vão fazer aquilo acima. Então, um caminho seria evitar as grandes indústrias, as coisas burocráticas, trabalho manual, cargos públicos, a educação tradicional. Por quê? Porque existe uma tendência de declínio em termos de indústria para esse tipo de mercado. Então, falei do que evitar. E em cada uma dessas indústrias, olha lá, é o que eu falei de para que pessoa a gente está falando isso. A necessidade de um tipo especial de pessoa sobre todas as outras, que é o empreendedor. O que seria o empreendedor? É a pessoa que pega recursos e os recombinam em um nível mais elevado de valor. Esse é o empreendedor. Ele pega talvez poucos recursos, ou os recursos que ele tem, e aí a gente poderia entrar numa série de coisas, os recursos internos, que é aquilo que você já tem, que está aí dentro de você, que não custa nada, não custa dinheiro, é tudo que você já tem aí, seu histórico, suas vivências, sua experiência, que é um grande ativo, é um ativo interno, é um recurso interno. E tem os recursos externos, que podem custar um pouco, dependendo do nível, mas recombinar isso e transformar em um nível mais elevado de valor é o papel do empreendedor. E o pensamento empreendedor é o quê? Aquele curioso,
é a vontade de aprender como as coisas funcionam. Minha filha, eu acho que ela vai ser empreendedora. Ela ama a Luna. Não sei se vocês conhecem, eu também não conhecia. Mas a Luna, ela fala, é uma menininha, um desenho, que ela fala assim, eu sou apaixonada por uma coisa, ciências. E ela começa a cantar uma música, que ela quer saber por que o gato mia, por que chove, e ela vai querer entender as coisas. E minha filha é apaixonada por esse desenho. Tem uma série de outros que ela não dá nem bola. Esse daí ela presta atenção. Então, o pensamento empreendedor é a vontade de aprender como as coisas funcionam, estudando-as como um cientista e então ter a habilidade de tornar melhor um setor delas. Um setor. Às vezes basta um setor, que nem o transporte, falei do Uber. Né? Como unir essas duas pontas? A necessidade de alguém que está precisando de ser transportado e um veículo. Certo? Pegou aí um setor do transporte todo e recombinou e criou um novo negócio. Uma maneira de entrar no fluxo, então, dessa indústria e maximizar o seu próprio crescimento, como eu falei, uma coisa é você ver a indústria e uma indústria que vai crescer e vai ficar gigante. Isso é uma coisa para você ver. É uma coisa da indústria, é um crescimento da indústria. Agora, como pegar isso para você? Para que você tenha também o seu crescimento grande, o seu crescimento exponencial. Uma maneira é trabalhar em uma inovadora e crescente empresa, porque aí você estará dentro desse mercado e poderá crescer junto. E empresa inovadora se diz que é uma empresa que cresce pelo menos 10% ao ano. O ideal é que ela cresça 20% ao ano, para você colocar no seu radar qual empresa que eu tenho que procurar. Uma empresa que está crescendo 20% ao ano é uma boa empresa, tende a ser uma empresa inovadora e crescente. E é uma excelente maneira de aprender sobre a indústria e você se preparar para o futuro. E não só ver o mercado passando. Você está lá dentro, você vai acompanhar e vai junto com o mercado e tem o seu crescimento também, que é o que importa. Então, se a gente fosse deixar aqui para finalizar um exercício, deixei aqui uma linha de passos que a gente poderia tomar. Veja qual dessas 10 indústrias faz mais sentido para você. Qual delas falou com você? E por quê? Porque aí entra o talento, entra o gosto, certo? Por que ela falou com você? Como você poderia entrar e pesquisar a indústria que mais te interessou? Gente, hoje tudo está na internet, praticamente tudo. Então, a nossa fonte de pesquisa está aí. E existe um ditado também que fala que você está a 4 pessoas de qualquer pessoa do mundo. Então, se você quiser falar com o Barack Obama, você está a 4 pessoas dele. Agora, como fazer isso? Aí, cada um tem que tentar dar o seu jeito. Mas os acessos hoje, eles estão mais fáceis. Quem você conhece, que conhece alguém dessa indústria? Porque uma coisa é falar com um amigo, olha, eu vi sobre isso, o que você acha? Eu acho legal, realmente, eu vi lá na televisão, vi uma reportagem que está crescendo, é uma coisa. Agora, quem você conhece que é dessa indústria, que tem experiência, que está vivendo isso? Porque aí já é uma opinião mais bem formada. Com quem, olha lá, que tem experiência nessa indústria, você poderia conversar? Então já começa a fechar o funil, já começa a ter algo para se fazer mediante tudo o que a gente falou. Entre em contato com eles imediatamente. Amanhã. Não deixa passar. Isso faz toda a diferença. Mesmo que você não tiver medo, for errar, aprenda com o erro, que lá na frente você vai ter desejado ter começado ontem, e aí, como você já vai começar amanhã, você não vai chegar lá na frente com arrependimento de não ter começado. Deixe-os saber que você está interessado em aprender mais sobre a indústria dele. Fala, olha, eu quero saber sobre isso, isso e isso. E aí, você o poderia convidar para um café e fazer algumas perguntas bem específicas que pode abrir a sua mente e abrir talvez um novo networking e alguma nova oportunidade de negócio, que é até a base disso tudo aqui. Isso hoje existe por causa
basicamente por causa disso, por causa dessas duas frases, e muitas coisas podem acontecer fruto disso. Do que eu tenho pesquisado ultimamente, eu vi uma pessoa que começou um negócio multimilionário através de duas frases escritas em um guardanapo de papel, em um restaurante em Nova York. Um francês e um brasileiro, ele perguntou algo para esse francês, ele falou, se você fizer isso aqui, só que ele cobrou 5.000 euros para escrever aquele negócio no guardanapo. E ele falou assim, se você for lá e aplicar e não tiver resultado, eu te devolvo o dinheiro. Que é uma maneira de fazer negócio, oferecer garantia. Se você oferece garantia, a chance da pessoa falar sim é maior. E aí ele falou sim, foi, aplicou rapidinho, e hoje ele tem um negócio quase maior do que o cara que escreveu lá no papel. Ok? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que tenha gerado um pouquinho de emoção no coração. O mercado está aí, tem oportunidade para todo mundo pode entrar e fazer a sua diferença. Com certeza você pode fazer algo muito diferente para a sua vida, para você poder ter uma alegria no dia a dia e não viver apenas do trabalho, mas sim fazer algo que faça diferença na sua vida e na vida das pessoas. Ok? Obrigado, boa noite para todos. Muito obrigado.